Pessoal, eu sei que eu aí não pareço eu e aqui não parece minha casa, mas eu digo, eu ainda sou eu e aqui ainda é minha casa. Vamos nessa, que hoje eu vou fazer uma coisa diferente. É o quê? Salve, salve! Hoje é um dia muito bom para esse canal. Atendendo a pedidos, vamos começar uma playlist totalmente nova com terror clássico. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alma. Hoje estrearemos uma nova playlist chamada Terror Total. Vamos junto? Bom, mas antes, deixa eu falar rapidinho dessa playlist que começa hoje. Eu vou garimpar na minha infinita e milenar biblioteca oculta de horror macabro e vou trazer para vocês contos assustadores de terror clássico uma vez por mês, só. Se você quiser, eu trago mais vezes. E para estrear hoje, vamos começar com um relato clássico de terror mundial chamado A Missa das Sombras, do escritor Anatole France. Anatole France foi um escritor francês nascido no dia 16 de abril de 1844 e morto no dia 12 de outubro de 1924. Foi soldado, bibliotecário e escritor, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1921 e publicou poesias, prosas, memórias, peças, críticas literárias e sociais, além de biografias históricas. Antes de começarmos, que tal você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal? Ativa também o sininho para receber as notificações e entra lá no Telegram para ser membro gratuito do nosso canal e do nosso grupo. Assim podemos bater um papo sempre. Me segue no Insta, @oficial7além e @Luciano Milici. E se você tiver um relato, um elogio, só mandar no e-mail luciano@7além.com.br. Vamos ao conto de Anatole France chamado A Missa das Sombras. Eis que o sacristão da igreja de Santa Eulália em Neuville-d'Amont me contou debaixo da marquise do cavalo branco, numa bela noite de verão, bebendo uma garrafa de velho vinho, a saúde de um morto, muito abastado que ele havia enterrado honrosamente naquela manhã mesma, sob um tecido cheio de belas lágrimas de prata. O sacristão disse: meu finado e pobre pai foi em vida coveiro. Era de um humor agradável e isso, sem dúvida, decorria de sua profissão, porque se tem preparado que as pessoas que trabalham nos cemitérios possuem espírito jovial. A morte não os atemoriza absolutamente, jamais se preocupam com ela. Eu que lhe estou falando, senhor, penetro num cemitério à noite, tão serenamente quanto no caramanchão do cavalo branco. E se por acaso eu encontrar um espectro, não me inquieto absolutamente com isso, porque eu reflito que ele pode perfeitamente ir cuidar de seus negócios da mesma forma que eu vou cuidar dos meus. Conheço os hábitos dos mortos e o seu caráter. Eu sei a tal respeito coisas que os próprios sacerdotes ignoram. E o senhor ficaria surpreso se eu lhe contasse tudo o que eu tenho visto, mas nem todas as verdades são próprias para serem contadas, e meu pai, que todavia gostava de narrar histórias, não revelou a 20ª parte do que sabia. Em compensação, repetia muitas vezes as mesmas narrativas e, ao que eu saiba, relatou bem umas 100 vezes a aventura de Catherine Fontaine. Catherine Fontaine era uma velha senhorita que ele se lembrava de ter visto quando criança. Não me surpreenderia se ainda houvesse na região até uns 3 anciões que ainda se recordem de ter ouvido falar a respeito dela, porque ela era muito conhecida e considerada, embora pobre. Morava na esquina da Rua das Freiras, na torrezinha que o senhor ainda pode ver daqui, e que depende de um velho palacete, meio arruinado, que dá para o Jardim das Ursulinas. Há nessa torrezinha figuras e inscrições meio apagadas. O falecido pároco de Santa Eulália, Levasseur, dizia aí estar escrito em latim que o amor é mais forte que a morte, o que se refere ao amor divino, é claro. Catherine Fontaine vivia sozinha nessa pequena habitação. Fazia rendas.
O senhor sabe que as rendas de nossa região eram antigamente muito afamadas, não? Não se conheciam parentes ou amigos de Caterine. Dizia-se que amara aos 18 anos um jovem cavaleiro, Damon Cléry, com quem noivara secretamente, mas as pessoas de bem não queriam acreditar absolutamente nisso e diziam tratar-se de uma história que fora imaginada, porque Catarina Fontaine lembrava mais uma senhora que uma operária. Conservava sob seus cabelos brancos os vestígios de uma grande beleza, possuía um ar triste e que se podia ver na mão um desses anéis em que os ourives colocam duas mãozinhas unidas e que era costume antigamente os noivos trocarem. O senhor saberá daqui a pouco o que isso significava. Catarina Fontaine vivia santamente. Ela frequentava as igrejas e todas as manhãs, qualquer fosse o tempo, ela ia lá ouvir a missa de 6 horas em Santa Eulália. Ora, uma noite de dezembro, quando ela estava deitada em seu pequeno quarto, ela foi despertada pelo toque dos sinos. Certa de estarem eles anunciando a primeira missa, a piedosa senhora vestiu-se e desceu à rua, onde a noite era tão fechada que não se viam absolutamente as casas e que claridade alguma era perceptível naquele céu negro, e reinava tamanho silêncio nessas trevas. Nem mesmo um cão latia ao longe, que a pessoa se sentia completamente separada do mundo dos vivos. Mas Catarina Fontaine, que conhecia cada uma das pedras onde pisava e que podia ir à igreja de olhos fechados, alcançou, sem dificuldade, a esquina da Rua das Freiras com a Rua da Paróquia, no ponto onde se ergue a casa de madeira que exibe uma árvore de gessé, esculpida numa volumosa trave. Tendo alcançado esse local, ela viu que as portas da igreja estavam abertas e que deixavam sair uma grande claridade de círios, de luzes. Continuou a caminhar e, tendo entrado, encontrou-se numa grande reunião que enchia a igreja. Ela, porém, não reconhecia nenhum dos presentes e estava surpresa ao ver todas aquelas pessoas trajadas de veludo e de brocado, com plumas no chapéu, trazendo espada, à maneira dos tempos de antigamente. Havia senhores que seguravam bengalas de castão de ouro e damas com toucados de renda presos com uma pente de diadema. Cavaleiros de São Luís davam a mão a essas senhoras, que escondiam atrás do leque um rosto pintado, do qual só era visível a têmpora entoada e um sinal no canto dos olhos. E todos iam se colocar em seu lugar, sem o menor ruído, e não se ouviam enquanto andavam, nem o som dos passos no lajedo, nem o roçar dos tecidos das suas roupas. As naves laterais se enchiam de jovens, multidão de jovens artesãos, de casaco pardo, calções de fustão e meias azuis, que seguravam pela cintura moças lindíssimas, rosadas, que conservavam os olhos baixos. E junto às pias de água benta, camponesas de saia vermelha e corpinho de atar sentavam-se no chão, com a tranquilidade dos animais domésticos, enquanto uns mocetões de pé atrás delas arregalavam os olhos rodando o chapéu nos dedos, e todas aquelas fisionomias silenciosas pareciam imobilizadas para sempre no mesmo pensamento, suave e triste. Ajoelhada em seu lugar costumeiro, Catarina Fontaine viu o sacerdote caminhar para o altar, precedido por 2 acólitos. Não reconheceu nem o sacerdote, nem os ajudantes. Começou a missa. Era uma missa silenciosa, na qual não se ouvia absolutamente o som dos lábios que se agitavam, nem o rumor da sineta agitada inutilmente. Catarina Fontaine sentia-se sob o olhar e sob a influência de seu misterioso vizinho, e, tendo olhado sem quase volver a cabeça, reconheceu o jovem cavaleiro Damon Cléry, que a havia amado e que morrera fazia 45 anos. Ele reconheceu por um sinalzinho que ele possuía sob a orelha esquerda, e principalmente pelo sombreado dos longos cílios negros em seu rosto. Ele vestia o traje de caça vermelho com alamares dourados que ele usava no dia em que foi encontrado no bosque de São Leonardo, que ele pedira-lhe para beber e roubara-lhe um beijo. Conservava sua mocidade e seu bom aspecto. Seu sorriso ainda mostrava uma dentadura de jovem lobo. Catarina lhe disse baixinho: Senhor,
vós que fostes meu amigo a quem dei outrora o que uma jovem possui de mais precioso, Deus vos tem em sua graça. Possa Ele me inspirar finalmente o pesar pelo pecado que eu cometi convosco, porque é verdade que, de cabelos brancos e próxima da morte, eu não me arrependo de tê-lo amado. Mas, meu amigo morto, meu belo senhor, me diz quem são essas pessoas trajadas à maneira antiga que estão aqui assistindo a esta missa silenciosa. O cavaleiro de Montcleri respondeu com uma voz mais débil que um sopro, e não obstante mais clara que o cristal, ele disse: Catarina, esses homens e essas mulheres são almas do purgatório que ofenderam a Deus, pecando, a nosso exemplo, pelo amor das criaturas, mas que nem por isso estão desligadas de Deus, porque seu pecado foi a exemplo do nosso, sem maldade. Enquanto separadas daquele que amam sobre a terra, elas se purificam do fogo lustral do purgatório, padecem as dores da ausência, e para eles esse sofrimento é o mais cruel. São tão infelizes que um anjo do céu se apieda de seu martírio de amor. Com o consentimento de Deus, ele reúne todos os anos durante 1 hora da noite o amigo ou a amiga em sua igreja paroquial, onde lhes é permitido assistir à missa das sombras, segurando-se pela mão. Esta é a verdade. Se me foi permitido ver-te aqui antes da tua morte, Catarina, tal coisa não se realizou sem a permissão de Deus. E Catarina Fontaine respondeu: bem desejaria morrer logo para voltar a ser formosa como nos dias, meu finado senhor, em que eu dava de beber na floresta. Enquanto falavam assim baixinho, um cônego muito idoso recolhia as esmolas e apresentava uma grande salva de cobre aos presentes, que aí deixavam cair sucessivamente moedas antigas, há muito tempo fora de circulação, escudos de 6 libras, florins, ducados, ducadões, jacobos, nobres com a rosa, e as moedas caíram em silêncio. Quando a salva de cobre lhe foi apresentada, o cavaleiro depositou um luís, que não fez mais ruído do que as outras moedas de ouro e prata. Depois, o velho cônego parou em frente a Catarina Fontaine, que procurou em seu bolso, sem nele encontrar nenhum real. Então, não desejando recusar sua dádiva, tirou do dedo o anel que o cavaleiro lhe dera na véspera de sua morte e atirou-o na concha de cobre. O anel de ouro, ao cair, ressoou como um pesado badalo de sino, e ao ruído atroador que ele fez, o cavaleiro, o cônego, o oficiante, os acólitos, as damas e os demais cavaleiros, toda a assistência desapareceu. Os círios se apagaram e Catarina Fontaine ficou sozinha nas trevas. Tendo concluído assim a sua narrativa, o sacristão bebeu um grande copo de vinho, ficou um instante a meditar e depois prosseguiu nesses termos: contei-lhe essa história exatamente como a ouvi muitas vezes do meu pai, e creio que é verdadeira porque corresponde a tudo que eu tenho observado das maneiras e dos costumes peculiares dos defuntos. Convivi muito com os mortos desde a minha infância e sei que eles costumam voltar aos seus amores. E é por isso que os mortos avarentos vagam à noite nas proximidades dos tesouros que eles esconderam durante a vida. Montam boa guarda à volta do seu ouro, mas os cuidados que eles tomam, longe de lhes servirem, prejudicam-nos, e não é raro descobrir-se dinheiro enterrado na terra. Pesquisando-se o sítio frequentado por um fantasma, facilmente encontra-se ouro. Da mesma forma, os finados maridos vêm atormentar à noite suas mulheres casadas em segundas núpcias, e eu poderia indicar muitos que vigiaram melhor suas esposas depois de mortos do que faziam quando estavam vivos. Esses são dignos de censura, porque, em boa justiça, os defuntos não deveriam ser ciumentos. Mas lhe estou contando o que tenho observado. Por isso é que se deve ter cuidado quando se desposa uma viúva. Aliás, a história que eu lhe relatei tem a sua comprovação no seguinte fato. Na manhã seguinte a essa noite extraordinária, Caterine Fontaine foi encontrada morta em seu quarto, e o suíço de Santa Eulália encontrou, na salva de cobre que servira ao peditório, um anel de ouro com as 2 mãos juntas. Aliás, não sou homem que conte histórias para fazer rir, e se pedisse outra garrafa de vinho, o senhor me dava?
E esse foi o conto A Missa das Sombras, de Anatole France. Gostaram? Então comenta aqui embaixo o que acharam desse conto, deixa o like, se inscreve aqui no canal, que é o único, primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de Sete Além, o canal com mais relatos canônicos e oficiais. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.